Professor Pedro, em uma das aulas da disciplina Estado de Direito e Cidadania, dentro do curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social, nós abordamos a questão da história brasileira contemporânea e, sobretudo, o ano de 1964, a entrada de um regime militar no Brasil, que durou por volta de 20 anos. Muitos alunos gostaram do artigo do professor Christian Lynch sobre a originalidade da ditadura brasileira, que não pode ser colocada de modo igual à chilena ou à argentina. Ela teve suas peculiaridades, tal qual a história brasileira. Isso chama atenção para um estudo mais próprio do nosso contexto, né, e como nós temos peculiaridades. Mas também as outras discussões que nós fizemos mostram como um dos efeitos da ditadura brasileira foi que, tanto para a esquerda quanto para a direita, houve uma despolitização da sociedade. Um processo muito técnico de pensar o social e pensar a política deixou um certo vazio político. E deixou um vazio de debate, de uma sociedade que debatesse, não importa o lado que fosse. Ou seja, eu gostaria que você abordasse isso no sentido da democracia e da própria memória, a importância de manter viva e observar esses eventos históricos, como no caso desses 20 anos de regime militar no Brasil. Na sua pergunta, você destaca algo importante, que é a singularidade dos eventos históricos. Muitas vezes se pega os eventos históricos e se generaliza ou se iguala a eventos que têm uma natureza absolutamente diferente. E assim foi com a ditadura no Brasil. Ela tem uma singularidade própria. Um equívoco grave, me parece, é supor que ela tenha sido uma ditadura branda ou uma ditadura menor. E muitas vezes se faz essa análise, e isso me parece equivocado, em função do número de mortes. Talvez o número de mortes tenha sido reduzido em função de uma tortura muito mais eficaz, muito mais sofisticada. Mas a questão fundamental, me parece, que nós vivemos um momento fecundo. Está se retomando, muitas questões estão sendo retomadas. Acho que há uma contribuição grande da historiografia, a história do Brasil está sendo reescrita. As comissões da verdade estão fazendo um papel fundamental no sentido de apurar, investigar muitos dos fatos que são desconhecidos. Isso vem chegando à opinião pública. Outro aspecto que me parece muito profícuo, fértil, é o fato de que um dos resultados fundamentais da ditadura no Brasil foi a produção de um texto que foi a Constituição de 88. A Constituição de 1988 é uma Constituição democrática, com um catálogo de direitos fundamentais que são cláusulas pétreas, que ajudam a criar obstáculos e óbices a uma eventual volta de uma ditadura. Parece um pouco exagerado falar nesse sentido, mas um ponto fundamental da memória e da lembrança da ditadura, das comissões da verdade, da historiografia, é evitar que isso possa ocorrer novamente. Nós sabemos que a possibilidade de golpes, ditaduras, estados nacionais, socialistas, fascistas, é uma possibilidade que sempre existe. Isso pode parecer muito distante do horizonte das pessoas, como pareceu no horizonte da Alemanha, da Itália, da Rússia. Ninguém poderia imaginar que o Estado assumisse um caráter totalitário, ditatorial daquela forma. Então, o papel da história, o papel do ensino, é fazer com que se evite a ameaça de voltas de regimes totalitários que suprimem a liberdade individual e coletiva. Então, acho que a ditadura produziu um efeito muito importante no Brasil, que foi a criação ou a intensificação de uma cultura democrática.